Bom, pessoal, entramos agora no chamado diagrama volume-pressão, tá? Essa imagem representa o diagrama volume-pressão. Anotem aí, esse é o nome dessa imagem, tá? O diagrama volume-pressão, que é essa imagem, ele representa também o ciclo cardíaco de uma forma esquemática, visando demonstrar as alterações de volume e de pressão no interior do ventrículo ao longo do ciclo cardíaco, tá? Bom, então o que esse diagrama ele traz aqui para nós? Veja bem, você tem um momento aqui no diagrama de aumento de volume e você tem o momento também de aumento de pressão. Você tem o momento de redução de volume e você tem o momento de redução de pressão. Isso já levanta a anteninha nossa. Ó, eu sei que durante a diástole, esse ventrículo ganha volume. Eu sei que na sístole, esse ventrículo perde volume. Eu sei que da diástole até o final da sístole, esse ventrículo ganha pressão. Eu sei que do finalzinho da sístole até o início da próxima diástole, esse ventrículo perde pressão. Então, a gente já começa a unir o gráfico anterior com esse gráfico aqui. Além disso, essa imagem traz para nós a abertura de válvulas. Olha, abertura da válvula mitral, fechamento da válvula mitral, abertura da válvula aórtica, fechamento da válvula aórtica, tá bom? E aí, isso contribui ainda mais para o nosso entendimento, certo? Então, vamos por partes. O início do gráfico é aqui, ó, na letra A. O que representa a letra A? A letra A representa a abertura da válvula mitral. Se está havendo a abertura da válvula mitral, em qual situação que isso está ocorrendo? Isso está ocorrendo após o período de relaxamento isovolumétrico, certo? O ventrículo relaxou. Agora, a pressão no interior do ventrículo está menor do que a pressão no átrio. Logo, a pressão no interior do átrio consegue forçar a válvula mitral a se abrir para que o sangue flua do átrio para o ventrículo. Então, ocorre a abertura da válvula mitral. Nesse sentido, começa a ocorrer o escoamento de sangue do átrio para o ventrículo. No finalzinho desse processo, vocês percebem, ó, aqui a gente está praticamente na mesma pressão, mas obviamente a pressão do ventrículo vai subindo. O diagrama volume e pressão é sempre referente ao que está ocorrendo no ventrículo. Ó, ventrículo esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, é tudo que está ocorrendo no ventrículo. Beleza. Está ocorrendo, então, após a abertura da válvula mitral, ocorre o aumento de volume do ventrículo esquerdo e um ligeiro aumento de pressão também, como vocês podem evidenciar. O gráfico mostra isso, a pressãozinha aumentando. Por quê? Ela sai ali de 3 milímetros de mercúrio, como eu já falei para vocês, e vai até 7 milímetros de mercúrio. Beleza. Porém, no finalzinho aqui da diástole ventricular, né, lembrem-se que se está ocorrendo ganho de volume pelo ventrículo, significa que a gente está na diástole ventricular. No finalzinho dessa diástole, ocorre um aumento mais acentuado da pressão aqui no ventrículo. Ó. Você sai dessa pressãozinha aqui para essa pressãozinha aqui. Tá vendo a setinha fazendo o movimento? Isso é um ligeiro aumento. Por que ocorre esse ligeiro aumento no interior do ventrículo? Isso aqui se deve justamente, pessoal, à contração atrial. Lembra que a diástole é dividida em enchimento rápido, enchimento lento e contração atrial? Esse ligeiro aumento na pressão se deve à contração atrial, que, consequentemente, gera tanto um aumento final de volume no ventrículo, quanto um ligeiro aumento na pressão ventricular. Show de bola! Enchemos de sangue o nosso ventrículo. Após isso, esse ventrículo entra em sístole. O início da sístole é marcado pela contração isovolumétrica, que vai fazer ocorrer o fechamento da válvula mitral. Esse ventrículo vai se contrair de forma isovolumétrica, ou seja, sem alterar seu volume, ó, o volume aqui não se altera. Então, esse ventrículo começa a se contrair de maneira isovolumétrica até que a pressão no interior do ventrículo ultrapasse a pressão na aorta, que vai ser ali mais ou menos em 81 milímetros de mercúrio. Após isso, ocorre a abertura da válvula aórtica. Essa válvula aórtica, então, se abre.
possibilitando que o sangue escoe do ventrículo para a artéria aorta, gerando, então, o período de ejeção, que é subdividido em período de ejeção rápido, período de ejeção lento. Então, esse ventrículo começa a ejetar sangue através da aorta, gerando a redução do volume, volume do ventrículo esquerdo sai de 120 até 50. Então, se a gente está voltando para trás, está ocorrendo aqui uma redução do volume do ventrículo esquerdo, porque esse sangue está indo para a artéria aorta. E aí, quando nós chegamos ali, mais ou menos na pressão de 98, 95 milímetros de mercúrio, 100, 98, 95 milímetros de mercúrio, essa válvula aórtica irá se fechar. Por quê? Porque a pressão no interior da aorta não abaixa tão rápido quanto a pressão no interior do ventrículo. A pressão no ventrículo abaixa mais rápido. Com isso, a pressão na aorta se mantém a 110 no momento em que o ventrículo já está em 95. Então, como o ventrículo já está em 95 e a pressão na aorta ainda está em 100, né? 110 não, 100. A pressão na aorta vai estar 100 e a no ventrículo já está 95, porque ele relaxou mais rápido. E a aorta ainda não escoou sangue suficiente para a pressão dela abaixar tanto. Com isso, a pressão na aorta vai estar maior. Essa pressão maior gera o fechamento da válvula aórtica. E, a partir desse momento em que ocorre o fechamento da válvula aórtica, para de sair sangue do ventrículo para a aorta, né? E esse ventrículo entra na fase de relaxamento isovolumétrico, no qual ele vai baixar de uma pressão de 95 até 3 milímetros de mercúrio, para que a pressão dele fique inferior à pressão do átrio, que está cheio de sangue já, e com isso a pressão do átrio se torne superior à pressão do ventrículo, forçando o sangue do átrio para o ventrículo, abrindo a válvula mitral e recomeçando todo um novo ciclo, certo? Esse gráfico aqui traz para nós o volume de ejeção, né, que é o débito sistólico, é a quantidade de sangue que foi ejetada do ventrículo para a artéria aorta, né, o volume de ejeção, é justamente esse volume aqui, ó. Então, basta você pegar 120 e subtrair por 50, que são 70 ml, é o volume de ejeção. Esse gráfico traz para nós o volume sistólico final, que é o volume aqui, ó, de 50 ml, que é o volume que fica no ventrículo após a sístole, e aqui tem o volume diastólico final, que é o volume que esse ventrículo adquire após a diástole. É claro, pessoal, que esses volumes eles se alteram. Isso aqui é um volume para um estado de repouso. Esse paciente está em repouso. Mas se esse paciente estivesse em uma atividade física extenuante, esse volume poderia duplicar, tá? O coração ele pode bombear muito mais sangue do que isso. Ele pode chegar, duplicar não, mas pode chegar a 160, 180 ml, tá? E, ao mesmo tempo, né, o volume diastólico final pode chegar a 160, 180 ml. E o volume sistólico final, ele pode chegar a 10, 20 ml, né? Ou seja, se você sai de 20 e vai para 180, significa que você está tendo aí um volume de ejeção de 160. Ou seja, você sai de um volume de ejeção de repouso de 70 ml e vai para um volume de ejeção no estado de atividade física de 160 ml. Ou seja, o volume de ejeção dobra, mais que dobra, né? Por conta de quê? Por conta da atuação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele aumenta tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração. Além do que, há toda uma regulação desse sistema que favorece que, no momento em que o ventrículo recebe mais sangue, ele consegue aumentar o sangue que ele bombeia também. Esse mecanismo é chamado de mecanismo de Frank-Starling, né? Nós já vamos então para a regulação do bombeamento cardíaco. Como que funciona essa regulação do bombeamento cardíaco? Há mecanismos que regulam o bombeamento cardíaco. Quais mecanismos são esses? Um é o mecanismo de Frank-Starling, o outro é o controle do coração pela inervação simpática e parasimpática, e o outro são os efeitos dos íons potássio e cálcio no funcionamento cardíaco, tá?
Essa parte aqui, ó, nós já mencionamos. Lembra que nós falamos que o excesso de potássio causa flacidez e fraqueza, enquanto que o excesso de cálcio causa espasticidade muscular? Então, essa parte a gente já falou. Acúmulo de potássio no líquido extracelular vai causar flacidez, perda de força, né? Redução da frequência cardíaca. E o acúmulo de cálcio no líquido extracelular já gera espasticidade, contrações arrítmicas, né? E a redução de cálcio? A redução de cálcio já gera fraqueza, já gera também perda de força, né? Alteração na contração também. Essa parte nós já mencionamos. Beleza. Então vamos para os outros dois mecanismos de regulação. O que é esse mecanismo de Franklin-Starling? Esse mecanismo, pessoal, vocês têm que guardar no coração de vocês, tá? O mecanismo de Franklin-Starling vai nos dizer o seguinte: o coração ele se adapta ao volume sanguíneo que é entregue para ele. Se o coração recebe pouco volume sanguíneo, a partir do retorno venoso, ele entende que ele precisa bombear pouco sangue. Se o coração recebe muito volume sanguíneo, ele entende que ele precisa bombear mais sangue. Porque o que o coração percebe? Se eu estou recebendo pouco sangue, eu estou no estado de repouso, então eu posso bombear pouco sangue. Se eu estou recebendo muito sangue, significa que eu estou no estado de atividade física exacerbante. Então eu preciso bombear muito sangue para que eu supra a necessidade metabólica do corpo. Mas como que o coração ele consegue aumentar a capacidade de bombeamento? Porque eu entendi, o nódo sinusal gera impulsos rítmicos que vão fazer batimentos cardíacos rítmicos, né? 80 batimentos por minuto, né? E aí o coração ele vai ficar bombeando ali. Mas para mim ele bombeava sempre a mesma quantidade de sangue. Como que esse coração ele do nada começa a bombear mais? Ele começa a bombear mais, pessoal, por conta que a partir do momento em que o coração ele recebe um maior volume sanguíneo, certo? Ele recebe um maior volume sanguíneo, isso dilata as fibras musculares do coração. A dilatação das fibras musculares vão gerar uma interposição das fibras de actina e miosina lá no sarcômero da musculatura até o grau ótimo. E a interposição da fibra de actina e miosina mais próxima do grau ótimo favorece uma contração mais vigorosa, isto é, uma contração com maior força, e uma contração com maior força aumenta o volume de ejeção sistólico. Então, a explicação para o mecanismo de Frank-Starling é essa. O mecanismo de Frank-Starling diz que o coração ele se adapta aos volumes crescentes. Quanto mais sangue chega, mais sangue será bombeado. E a justificação para o mecanismo de Frank-Starling é esse. Quanto mais sangue chegar, mais esse coração se dilatará. O coração se dilatando, as fibras musculares se dilatam. As fibras musculares se dilatando geram uma interposição das fibras de actina e miosina no chamado grau ótimo de interposição. E quanto mais próximo elas chegam desse grau ótimo, maior a força de contração, certo? Quanto maior a força de contração, maior o volume de ejeção. Quanto maior o volume de ejeção, mais sangue esse ventrículo vai bombear. Logo, quanto mais sangue chega, mais sangue ele bombeia. É claro, pessoal, que esse mecanismo de adaptação ele tem um limite. Se você dilatar esse ventrículo demais, se esse ventrículo receber mais sangue do que o grau ótimo, né, de interposição, porque esse grau ótimo de interposição das fibras de actina e miosina são uma crescente, né? Você vai dilatando o ventrículo até que vai se aproximando mais desse grau ótimo. Mas você pode também dilatar tanto esse ventrículo que você ultrapassa o grau ótimo. Aí já começa a ocorrer um efeito oposto. Ao invés desse ventrículo se contrair com mais força, ele fica mais flácido, mais dilatado e não consegue gerar contrações efetivas, tá? Então, tudo tem o limite, né? Então, o limite do coração é esse. Até você chegar nesse grau ótimo de interposição,
com mais força o ventrículo se contrai. Após isso, ele fica flácido e não gera contrações efetivas. Então, é o mecanismo de Frank-Starling que justifica que, no momento de repouso, esse ventrículo sai de 50 ml, né, para 120 ml e ejeta 70 ml através da aorta. Como que ele sai de uma ejeção, de um bombeamento de 70 ml para o bombeamento de 160 ml que nós falamos que ele pode chegar com a ativação do sistema simpático, né? Ou seja, no momento em que esse ventrículo vai estar precisando bombear muito sangue. Então, se ele está precisando, é porque o corpo está precisando de muito sangue. Se muito sangue está sendo bombeado, muito sangue está chegando. Se muito sangue está chegando, consequentemente, mais sangue o ventrículo bombeia. Beleza? Os 160 ml que ele vai bombear, né, significa que ele está recebendo ali 180 ml de sangue no volume sistólico final e está ficando com volume, ou ele está recebendo 180 ml de sangue no volume diastólico final e está restando no ventrículo 20 ml de sangue no volume sistólico final. Então, o quanto esse ventrículo ejeta, né, o volume de ejeção dele está sendo de 160 ml. E o que justifica esse aumento é o mecanismo de Frank-Starling, que vai dizer, quanto mais sangue esse ventrículo recebe, mais sangue esse ventrículo bombeia. Aqui é interessante a gente entrar também no conceito de pré-carga e pós-carga, pessoal, tá? Conceito de pré-carga e pós-carga. Como assim? O conceito de pré-carga e pós-carga está intimamente ligado com o mecanismo de Frank-Starling. O que é a pré-carga cardíaca? A pré-carga cardíaca é o quanto de sangue chega no ventrículo. Porque como assim? Quando a gente fala de pré-carga e pós-carga, a gente está falando da carga nas paredes do ventrículo. O que é isso? É a tensão na parede do ventrículo. Ou seja, a gente sabe que quando um líquido entra dentro de um recipiente, esse líquido exerce uma pressão contra as paredes desse recipiente. E as paredes desse recipiente, automaticamente, ao adquirirem essa pressão, ficam mais rígidas. No ventrículo é a mesma coisa, né? Nas câmaras cardíacas é a mesma coisa. Na medida em que no interior do ventrículo começa a ocorrer, no interior das câmaras cardíacas, começa a ocorrer o enchimento dessas câmaras cardíacas, né? Então, no momento em que você tem uma diástole ventricular, que vai gerar o enchimento do ventrículo esquerdo, esse ventrículo vai adquirir sangue, esse sangue vai exercer uma pressão no interior da câmara cardíaca ventricular esquerda, isso aqui é bem evidenciado, sai de 3 para 7, e o aumento dessa pressão no interior da câmara ventricular esquerda automaticamente aumenta a tensão na musculatura ventricular esquerda também, tá bom? E essa tensão é justamente a carga adquirida pelo ventrículo. Então, a pré-carga é a carga adquirida pelas paredes ventriculares é a tensão adquirida pelas paredes ventriculares ao final da diástole, tá bom? Então, o que determina a pré-carga? O que determina a pré-carga é a quantidade de sangue que vai ser alojado no interior do ventrículo após o processo de diástole. Então, pré-carga é sinônimo de diástole, né? Como assim? A pré-carga é determinada pelo volume diastólico final. Show de bola. Então, pré-carga e volume diastólico final são tratados como sinônimos. E a pós-carga já é a pressão que o ventrículo tem que vencer, né? Ou seja, é a pressão que o ventrículo tem que adquirir, é a tensão que o ventrículo tem que adquirir para conseguir vencer uma outra força. E qual outra força é essa? A outra força é a força contrária à saída de sangue do ventrículo para a artéria. Qual é a força que exerce uma barreira contra a saída de sangue do ventrículo à artéria aorta? É a pressão no interior da artéria aorta. No interior da artéria aorta, nós temos, né? No interior da artéria aorta, nós temos a pressão no interior dela, né? Que vai ser ali de 80 milímetros de mercúrio ao final, né? Do processo todo. E, portanto, pós-carga é entendido como pressão para a abertura da válvula aórtica. Beleza? Então, esses conceitos são importantes para nós.
Por que esses conceitos são importantes para nós? Vamos recapitular? Pré-carga é a carga adquirida pelas paredes do ventrículo após a diástole. Então, pré-carga é sinônimo de volume diastólico final. O volume diastólico final aumenta a pressão do ventrículo de 3 para 7 milímetros de mercúrio, fazendo que ocorra um aumento da tensão na parede ventricular. A pós-carga é a carga que o ventrículo tem que vencer para mandar o sangue do ventrículo para a artéria aorta. Qual a pressão que o ventrículo tem que vencer? 80 milímetros de mercúrio. Então, pós-carga é sinônimo de pressão aórtica. E por que a pós-carga é justamente essa carga que o ventrículo tem que vencer? Porque para o ventrículo vencer a carga da pressão aórtica, ele adquire uma tensão na sua musculatura. Então, a musculatura do ventrículo vai se tensionando, vai se contraindo, né? Tensão é a mesma coisa que contração, pode-se assim dizer. Então, essa musculatura vai se tensionando, vai se contraindo até conseguir vencer a ela vence a pós-carga. Então, a pós-carga é essa pressão aórtica. Tudo bem? Por que eu trouxe esses termos de pré-carga e pós-carga para vocês? Porque o mecanismo de Frank-Starling trata muito da pré- e pós-carga. O que o mecanismo de Frank-Starling vai dizer para nós? O mecanismo de Frank-Starling vai dizer que quanto maior a pré-carga desse ventrículo, né? Ou seja, quanto mais sangue chegar ao ventrículo, automaticamente maior será também a quantidade de sangue que esse ventrículo mandará através da artéria aorta. Entenderam? Então, o mecanismo de Frank-Starling traz esse conceito de pré-carga. Quanto maior a pré-carga, ou seja, quanto mais sangue chega, maior a quantidade de sangue que será mandado através do ventrículo para a artéria aorta. E a pós-carga? Como que a pós-carga funciona aqui? A pós-carga é o seguinte: quanto mais esforço o ventrículo tiver que fazer para vencer a pressão aórtica, né, maior vai ser a pós-carga desse ventrículo. Mais tensão as paredes do ventrículo terão que receber. Tudo bem? Sobre isso, a gente até trouxe, e eu vou trazer para vocês, uma discussão muito interessante no momento em que eu dei a minha monitoria no semestre passado, que foi em relação ao seguinte: numa situação hipotética de um paciente que cursa com edema pulmonar. Se o paciente está com edema pulmonar, o que está ocorrendo no pulmão desse paciente? Edema significa inchaço. Se está tendo inchaço, significa que está tendo acúmulo de sangue. Se está tendo acúmulo de sangue no pulmão, fica mais fácil do sangue ser drenado pelo pulmão ou mais difícil? Com certeza fica mais difícil. Por quê? Se está tendo acúmulos, significa que esse pulmão não está conseguindo drenar o sangue eficientemente, né? Show de bola. Pensando nisso, se um paciente tem edema pulmonar, o que vai ocorrer com o ventrículo direito desse pulmão desse paciente? Automaticamente vai ocorrer o seguinte: o ventrículo direito vai ter que aumentar a sua força de contração, aumentar a sua pressão de saída de sangue para que ele consiga vencer a pressão gerada pelo edema pulmonar, entendeu? Então, um edema pulmonar, ele tem o efeito de gerar o aumento da pós-carga ventricular direita. Olha que interessante. Porque a pós-carga não é a força que você tem que vencer para conseguir mandar sangue? Sendo assim, a força que o ventrículo direito tem que vencer para mandar sangue é a pressão existente no pulmão. Se você tem um edema, maior é a pressão existente dentro do pulmão. Se maior é a pressão existente, isso gera o aumento da pós-carga no ventrículo direito e, consequentemente, esse ventrículo tem que aumentar a sua pós-carga para conseguir vencer essa situação no interior do pulmão. Bacana isso, não é? Então, esses conceitos têm que estar muito bem internalizados dentro de vocês, pessoal. Show de bola. Falamos do mecanismo de Frank-Starling. Esse mecanismo justifica tudo. Tudo que envolver a adaptação fisiológica do coração, você coloca o mecanismo de Frank-Starling. Por que isso aconteceu? Por conta disso, disso, disso e disso.
E, inclusive, o mecanismo de Frank-Starling vai justificar que, a partir do aumento de uma pré-carga cardíaca, esse coração se adaptará a fim de aumentar o seu bombeamento para suprir a nova demanda do corpo, né? Então, o mecanismo de Frank-Starling pode usar em todas as suas respostas, porque vocês obterão sucesso, tá bom? E aí, agora a gente passa, né? Falei muito aqui sem anotar nada, então eu espero que vocês tenham concentrado aí bastante e feito anotações. Caso vocês tenham chegado nesse momento e não tenham feito anotações, volta na aula, assiste de novo, fazendo anotações para que vocês internalizem bem esses conceitos do mecanismo de Frank-Starling, tá bom? Beleza, pessoal. Agora, a gente vai tratar a respeito de uma outra forma de regulação do bombeamento cardíaco, que é o controle do coração pela inervação simpática e parasimpática. Isso aqui a gente já até tratou na aula a respeito de sistema nervoso autônomo. O que é isso aqui? O coração ele é inervado tanto pelo sistema nervoso simpático, olha aqui as cadeias simpáticas, quanto pelos nervos vagos, né? Porém, a inervação dos nervos vagos, que fazem parte do sistema nervoso parasimpático, ele inerva principalmente o nódo sinusal, né? Que é o nódo sinoatrial, e o nódo atrioventricular, né? Que fazem parte do sistema excitatório especializado, sistema especializado excitatório do coração, que eu falei para vocês, né? Que são fibras especializadas na excitação do coração. Então, o nervo vago, ele inerva principalmente esses nódos, né? Então, a atuação do nervo vago no coração, ela tem um efeito se o nervo vago inerva aquilo que determina a ritmicidade do coração, a atuação desse nervo vago tende a gerar o quê? A alteração da ritmicidade do coração, né? Então, o nervo vago, ele atua de forma a alterar a ritmicidade do coração. Então, a principal função do nervo vago é alterar a frequência cardíaca. Sabe-se que uma atuação vagal extremamente intensa pode até parar o batimento cardíaco por alguns instantes, tá? Depois esse coração volta a bater por conta de um dispositivo de fuga do coração, que nós vamos explicar mais para frente. Mas a estimulação vagal intensa, ela tem esse efeito de reduzir a frequência cardíaca. E se for muito intensa, ela pode até parar o batimento cardíaco. Já o sistema nervoso autônomo simpático, o efeito é oposto. O sistema nervoso simpático, ele atua de forma a aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele inerva também, ele inerva também o nódo sinoatrial, que é o principal responsável pela determinação da frequência cardíaca. Porém, o sistema nervoso simpático, além de inervar o nódo sinoatrial, ele inerva também as fibras contrácteis do miocárdio, tanto do átrio, mas principalmente no ventrículo. Olha o tanto de fibra aqui, no ventrículo, que é inervada por esse sistema nervoso simpático. Tá vendo? Isso aqui é uma cadeia simpática, isso aqui é outra. Olha o tanto de ramificação no ventrículo. Então, pessoal, essa imagem demonstra para nós que o sistema nervoso simpático, ele atua também nas fibras contrácteis. Com isso, o sistema nervoso simpático atua também na força de contração. É por isso que nós dizemos que a ativação do sistema nervoso simpático gera o aumento da frequência cardíaca e o aumento da força de contração, e a atuação do sistema nervoso parasimpático gera apenas alteração na frequência cardíaca e pouca ou nenhuma alteração na força de contração. Tudo bem? Então, o controle do coração pela inervação simpática e parasimpática é isso. Ademais, o que eu gostaria de trazer para vocês é uma curiosidade presente no Guyton, que o Guyton diz o seguinte: o coração ele possui um tônus simpático de natureza. Então, o sistema nervoso simpático fica naturalmente no estado de repouso, agindo sobre o coração, fazendo com que o coração
tenha 30% a mais de frequência cardíaca do que era para ele ter se apenas o nódo sinusal controlasse ele. Aí o que o Goiton fala? Quando você tem, então, a ativação plena do sistema nervoso simpático, você aumenta ainda mais a atuação do sistema nervoso simpático sobre o coração. E quando você desinerva o sistema nervoso simpático do coração, esse coração continua batendo com uma frequência maior, que é a frequência determinada pelo nódo sinusal. E o Guyton ainda traz que quando você tem a ativação do sistema parasimpático sobre esse coração, aí você reduz ainda mais a sua frequência cardíaca. Então é como se fosse assim, ó, pessoal. É como se fosse assim, olha. Vou desenhar aqui para vocês. Você tem o gráfico aqui, ó. Aí não vai dar. Você tem o gráfico aqui, ó. Frequência cardíaca e frequência cardíaca ou função do coração correlacionado com o grau de atividade do determinado sistema, seja o que for. Aí você tem aqui, ó, lá no Guyton, 4 gráficos. Você tem um gráfico aqui, outro gráfico aqui, outro gráfico aqui e outro gráfico aqui. Esse primeiro gráfico aqui, vão anotando. Esse primeiro gráfico é com ativação plena do sistema nervoso simpático. Então aqui, ó, ativação plena do sistema simpático, sistema nervoso simpático. Vou colocar cada um de uma cor. Esse aqui seria essa segunda fileira seria o normal, né? Seria o estado normal do coração, né? Essa terceira fileira seria sem sem quem? O sistema nervoso simpático. E aqui embaixo já seria com a atuação do sistema nervoso parasimpático. Beleza? O que eu quero que vocês percebam? A relação da atuação dos sistemas com a frequência cardíaca. Veja, o normal do coração é funcionar a quantos batimentos por minuto? Vamos colocar valores aqui. O normal do coração é bater 80 vezes por minuto, né? Se você tem a ativação do sistema nervoso parasimpático, ele passa para 120 batimentos por minuto. Sem o sistema nervoso simpático, ele vai bater ali a 70 vezes por minuto. E com o parasimpático, ele vai cair para 50 batimentos por minuto. Entenderam? Então é isso que eu quero que vocês percebam, que o Guyton traz para nós. Que o normal do coração é bater 80 vezes por minuto. Mas ele bate 80 vezes por minuto porque existe um tônus simpático coexistindo com a função do nódo sinusal, que vai gerar 80 batimentos por minuto. Se você desinervar, você tirar esse sistema nervoso simpático do coração, sem sistema nervoso simpático, o nódo sinusal vai fazer com que ele bata 70 vezes por minuto. Se você gera um estímulo simpático considerável, esse coração passa a bater 120 vezes por minuto. E se você tem um estímulo parasimpático, esse coração passa a bater 50 vezes por minuto. Beleza? Porque o simpático aumenta a frequência e a força de contração e o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Entendido isso, galera? Bom, falamos então dos 3 mecanismos de regulação do bombeamento cardíaco. Frank e Starling, adaptação simpática e parasimpático também. E íons potássio e cálcio, nós já falamos. Show de bola? Fechou então.
podemos passar agora para o sistema condutor elétrico do coração. O que é esse sistema condutor elétrico, né? Bom, o coração, como eu falei, ele possui a capacidade de autoexcitação, ou seja, ele mesmo fica se autoexcitando, né? Gerando estímulos elétricos para si mesmo. E há um sistema no interior desse coração que é responsável por realizar essa tarefa, né? Que é o sistema condutor especializado do coração. A principal célula desse sistema é o nó sinusal, que nós já mencionamos, tá? O nó sinusal. Esse sistema condutor especializado do coração, pessoal, como eu falei, são fibras também musculares, mas que não se contraem como as fibras musculares propriamente ditas. São fibras musculares especializadas em transmissão do impulso elétrico. E essas fibras, além de terem essa capacidade de transmissão rápida do impulso elétrico, né, porque as fibras musculares contráteis, que geram a contração do ventrículo, o bombeamento, elas também transmitem impulso elétrico, mas é muito lento. E você precisa que essa transmissão do impulso elétrico, né, que é essa transmissão do potencial de ação, seja uma transmissão rápida, uma transmissão efetiva. E é aí que surge o sistema condutor especializado. A fibra muscular, ela transmite o impulso elétrico numa velocidade de 0,3 a 0,4 metros por segundo, enquanto o sistema condutor especializado transmite a 1,5 metros por segundo, chegando até 4 metros por segundo em algumas porções desse sistema. Então você vê o tanto que é mais rápido a transmissão do sistema condutor especializado em relação às fibras musculares, tá? E por que elas transmitem mais rápido? Por conta do seu diâmetro. Fibras é um diâmetro superior ao diâmetro da fibra muscular, o que favorece que mais íons perpassem no seu interior, tá bom? Vamos lá então. Como esse sistema condutor é formado? Esse sistema condutor ele é formado por algumas estruturas. O sistema começa no nó sinusal, onde que esse nó sinusal ou nó do sino atrial se localiza. Como eu já falei, ele se localiza posterolateralmente no átrio direito. Então você pega o átrio aqui na sua mão, ó, aqui está o átrio direito. O átrio direito está aqui, então ele fica posterolateralmente. Então ele fica lateralmente, mas na região posterior, ou seja, mais na região atrás ali do átrio, próximo à abertura da veia cava superior. Então aqui você tem a abertura da veia cava superior, você tem a região posterior lateral do átrio, é aqui que o nó do sinusal, nó do sino atrial está alojado. O nó sinusal manda seus impulsos através das vias internodais. Essas vias internodais chegam no nó ou nódo atrioventricular. Após isso, o impulso é mandado através do feixe de His para os ventrículos. Por que o impulso é mandado através do feixe de His para os ventrículos? Porque aqui, olha, nessa região, você tem um tecido fibroso. Deixa eu ver se aqui mostra isso. Aqui não mostra, não. Nessa região, você tem um tecido fibroso que separa os átrios dos ventrículos. Esse tecido fibroso impede que o impulso elétrico, o impulso nervoso, passe do átrio para o ventrículo pelo tecido muscular. Por quê? Porque se esse estímulo passasse do átrio para o ventrículo pelo tecido muscular, o ventrículo se contrairia quase que ao mesmo tempo que o átrio. E com isso nós não teríamos o processo de contração atrial em um mesmo momento em que o ventrículo está relaxando e contração ventricular em um mesmo momento em que o átrio está relaxando. Nós teríamos os dois se contraindo ao mesmo tempo, o que não geraria uma contração efetiva, tá? Então, aqui no coração, você tem um tecido fibroso
esse tecido fibroso impede que ocorra a propagação do estímulo através do tecido muscular, e para que ocorra a passagem do estímulo do nódo sinoatrial para o ventrículo, entra na jogada o feixe de His, que é um feixe de tecido nervoso que adentra através desse tecido fibroso entre átrios e ventrículos, e a partir disso ele consegue disseminar o potencial de ação através do ventrículo, tá bom? Então vamos recapitular. O estímulo surge no nódo sinusal, é transmitido pelas vias internodais até o nó atrioventricular. No nó atrioventricular, esse estímulo é processado e é enviado através do feixe de His, que atravessa o tecido fibroso entre átrio e ventrículo, para os ventrículos. Já nos ventrículos, mais especificamente no septo interventricular, que é essa região aqui, septo é tudo aquilo que divide, então na região septo interventricular, na região que divide os ventrículos, ocorre a separação do feixe de His, formando o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His, além do fascículo anterior do feixe de His. O fascículo anterior do feixe de His se dirige para o átrio esquerdo. O ramo esquerdo do feixe de His se dirige para o ventrículo esquerdo e o ramo direito do feixe de His se dirige para o ventrículo direito. Esses ramos do feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo e fascículo anterior, já são chamados aqui de fibras de Purkinje, tá? A partir do momento que ocorre a separação do feixe de His, você começa a formar então as fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje têm uma propagação do sinal nervoso ainda maior do que o restante do sistema. Por quê? Porque ela é responsável por compensar todo o atraso que essa condução nervosa sofreu até chegar no feixe de His. Veja, esse sistema especializado de condução, ele gera um atraso na condução nervosa e um atraso proposital. Que atraso é esse, Enzo? Do nódo sinoatrial até o nódo atrioventricular, ocorre um atraso através das vias internodais de 0,3 segundos. Então, demora 0,03 segundos para o estímulo sair do nódo sinusal e chegar no nódo atrioventricular. Dentro do nódo atrioventricular, ocorre mais um atraso de 0,09 segundos, só dentro dele, certo? E dentro do feixe de His, ocorre um atraso de 0,04 segundo para que o estímulo saia do nódo atrioventricular até a fibra inicial de Purkinje, tem um atraso de 0,04 segundo. Se a gente somar todos esses atrasos, 0,3 do nódo sinoatrial até o nódo atrioventricular através das vias internodais, 0,03, né, aqui, 0,09 no interior do nódo atrioventricular e 0,04 dentro das fibras de Purkinje que ultrapassam a barreira fibrosa, nós teremos um atraso de 0,16 segundos do estímulo sair do nódo atrioventricular e chegar no ventrículo. Para que a gente tem esse atraso de 0,016 segundos? Porque durante esse tempo de 0,016 segundos é que vai estar ocorrendo a contração atrial. O estímulo já ocorreu no átrio, já disseminou pelas membranas musculares do átrio. Então, o átrio já começou seu processo contráctil. Após isso, agora sim o ventrículo pode começar a se contrair. Porém, se esse trajeto aqui das fibras de Purkinje demorasse tanto quanto esse trajeto aqui, o ventrículo iria começar a se contrair junto com a nova contração atrial. Entendeu? Porque pensa, se aqui demora 0,16 segundos e aqui demora mais 0,16 segundos, quando aqui terminasse, aqui já estaria começando a contrair de novo. O que o corpo nosso muito inteligente fez? Fez as fibras de Purkinje, que terminarão todo esse trajeto aqui em 0,03 segundo e
disseminará para o restante das fibras musculares ventriculares em mais 0,03 segundo. Então, de forma global, o ventrículo dissemina todo o impulso nervoso em 0,06 segundo, certo? Graças a essa rápida condução da fibra de Purkinje. Então, em 0,03, a fibra de Purkinje já disseminou por todo o endométrio, e em 0,06, esse impulso já passou do endométrio para o miométrio para o perimétrio, entendeu? Porque o impulso nervoso dentro do coração, ele ocorre dessa maneira. Ele ocorre de dentro para fora. Tanto que o coração é chamado de bomba em escova, né? Ele se contrai de forma a girar, como se ele estivesse girando em torno do seu próprio eixo, porque ele vai contraindo de dentro para fora. As fibras dentro do coração vão se contraindo e as de fora vão contraindo em cima dessas para gerar uma contração ainda mais efetiva. Beleza? Então, pessoal, eu vou até fazer uma demonstração aqui para vocês de como que isso ocorre depois, para que vocês compreendam o que eu estou querendo dizer. Mas, nesse primeiro momento, eu quero que vocês foquem nisso, tá? O sistema excitatório especializado do coração, né? O sistema condutor especializado do coração, ele é um sistema subdividido em nódo sinoatrial, né? Nódo sinoatrial, vias internodais, fibras transicionais, nódo atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje e filamentos terminais das fibras de Purkinje, tá bom? O nódo sinoatrial é o marcapasso natural do coração. Ele determina o ritmo e ele gera essas pulsações rítmicas que serão distribuídas por todo o sistema condutor. Então, o nódo sinoatrial gera a condução. Essa condução é enviada através da via internodal para o nódo atrioventricular. De lá ele passa pelo feixe de His. Do feixe de His ele segue pelas fibras de Purkinje até alcançar todas as células musculares cardíacas, tá bom? Então, a função do sistema especializado, condutor especializado, é gerar e transmitir o sinal excitatório. Esse sinal excitatório é recebido pelo coração e a partir do momento que esse sinal é recebido pelo coração, ocorre isso aqui, olha. Ocorre isso aqui. E a gente volta nessa imagem. O que é esse potencial de ação que chega aqui? É o potencial de ação advindo do sistema condutor especializado. Então, chega esse potencial de ação, ocorre a despolarização da membrana, ocorre a entrada de cálcio no interior da célula e gera todo o processo contrátil. Então, o coração depende da ocorrência desses estímulos rítmicos do sistema condutor especializado para que ele exerça o seu processo contrátil. Entenderam? E aí, o sistema condutor especializado vai gerar potenciais de ação em ponta, dessa forma, que, por sua vez, gerarão um processo contrátil que terá como potencial de ação o platô. Certo? Então, o sistema condutor especializado é isso, pessoal. Beleza? Como curiosidade, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Todo o sistema condutor especializado, ele tem a capacidade de autoexcitação. Mas cada porção dele tem uma frequência de impulsos. Então, o nódo sinoatrial gera 70 a 80 impulsos por minuto. O nódo atrioventricular gera 40 a 50 impulsos por minuto. E as fibras de Purkinje geram 30 a 40 impulsos por minuto. Como o nódo sinoatrial ele tem uma frequência de impulsos maior, veja, 70 a 80, enquanto os outros são 40 a 50, 30 a 40, esses impulsos advindos do nódo sinoatrial, nódo sinusal, elas sobrepujam, né? Elas sobrepõem os impulsos gerados nessas outras partes do sistema condutor especializado. Por isso que o nódo sinoatrial
é o marcapasso natural do coração, porque dentro do sistema condutor especializado, ele tem a maior frequência de impulsos, ele tem a maior frequência de excitação. Mas caso, né, então, por conta disso, os impulsos dele sobrepõem os outros impulsos. Como assim? O impulso dele excita as outras parcelas do sistema antes que essas outras parcelas do sistema gerem os seus próprios impulsos. Por conta disso, essas parcelas restantes do sistema, né, o nódo atrioventricular, as fibras de Purkinje, elas não geram impulso enquanto o nódo sinoatrial estiver ativo. Mas, por exemplo, se esse nódo sinoatrial do nada parar de funcionar, o coração não para de bater. Por quê? Porque depois de alguns segundos, o nódo atrioventricular, que é o segundo, que é o que tem a segunda maior frequência, começa a gerar seus próprios impulsos, e esses impulsos serão distribuídos para o átrio e também para o ventrículo. Né? Para o átrio, através das fibras musculares, né? Atriais, você vai ter um bloqueio. Né? O nódo sinoatrial não vai estar mais mandando para o nódo atrioventricular. Mas o nódo atrioventricular conecta com as fibras atriais, né? As fibras musculares atriais. Então, ele ainda vai fazer a contração do átrio e, através do feixe de His, vai passar a mandar o impulso para as fibras de Purkinje, que também estarão sobrepujadas pelos impulsos advindos do nódo atrioventricular. E o coração continua batendo, só que de 40 a 50 vezes por minuto. Se o nódo atrioventricular para de funcionar, as fibras de Purkinje entram na jogada. E aí a fibra de Purkinje começa a gerar pulsos, né, para que o ventrículo continue contraindo de 30 a 40 vezes por minuto. Beleza? Então esse é um mecanismo até de escape do coração. Se o nódo atrioventricular para de bater, o coração permanece funcionando ainda. Se o nódo sinusal para de funcionar, o coração continua funcionando normalmente. Se o nódo atrioventricular para de funcionar, o coração continua funcionando. Não vai ser mais normalmente, por quê? Porque a fibra de Purkinje, as fibras do sistema condutor, elas seguem a lei da não regressão. Então, o impulso só vai, né? Ele tem uma direção anterógrada. Ele só vai para frente. Ele nunca se desloca de maneira retrógrada, né? Então, o impulso só vai. Ele só vai do nódo sinusal até a fibra de Purkinje. Ele nunca vai da fibra de Purkinje para o nódo sinusal. Entenderam? Por quê? Porque o corpo entendeu que se tivesse como uma via retrógrada, geraria uma bagunça na ritmicidade cardíaca. Então, a partir do momento em que apenas a fibra de Purkinje estiver funcionando, esse coração não funciona mais normalmente. Por quê? Porque ela só vai conseguir estimular os ventrículos. Os átrios vão ficar sem bater. Mas lembrem-se que a contração atrial é responsável por 20% da quantidade de sangue que chega no ventrículo. Então, o ventrículo vai perder esses 20%. Os outros 80% vão chegar de maneira natural por conta da própria pressão exercida pelo sangue, entendeu? Mas o ventrículo vai continuar batendo de 30 a 40 vezes por minuto. Então, esse é um mecanismo de escape do coração frente a uma situação que ele levou uma lesão, alguma coisa, para o indivíduo ainda conseguir sobreviver. Porém, como eu falei, demora um tempinho para esse ventrículo voltar a bater. Por exemplo, o nódo sinusal e o nódo atrioventricular pararam de funcionar. Aí, esse coração ele para de bater por 5 a 20 segundos. E durante 5 segundos, o indivíduo desmaia, porque o coração para de bater. Pum! Esse fenômeno é chamado de overdriving, né? Overdriving. O que isso significa? Significa que as fibras de Purkinje estão sobrepujadas ainda pelos impulsos advindos do nódo sinusal ou nódo sinoatrial. Nódo sinusal, nódo sinoatrial, que é a mesma coisa, ou nódo atrioventricular. E aí, após esse tempo de 20 segundos, ele já perde a fibra de Purkinje já perde essa sobrepujação e ela própria começa a emitir as pulsações por conta própria. E aí o coração volta a bater e essa pessoa acorda. Show de bola? Essa é uma curiosidade legal, né? Então, só recapitulando, o sistema condutor especializado é responsável por gerar a ritmicidade cardíaca, não à toa
o nódo sinusal é chamado de marcapasso do coração, porque é ele que gera as pulsações rítmicas que determinarão a frequência cardíaca, é o nodo sinusal que faz isso, e esse sistema é subdividido em fibras que transmitirão o impulso do nódo sinusal para toda a musculatura cardíaca. Esse primeiro conjunto dissemina para os átrios, a partir do feixe de His e fibras de Purkinje, passando através do tecido fibroso entre átrios e ventrículos, você tem a disseminação através das fibras musculares. Até aqui, demora-se 0,16 segundos para chegar até o feixe de His. A partir daqui até a última célula endocárdica demora 0,03 e até a última célula epicárdica, né, que é a superfície mais externa do coração, demora mais 0,03. Então, do feixe de His até o último filamento da fibra de Purkinje demora 0,06. Show de bola, pessoal? Aqui estão os tempos, né? Essa imagem traz esses tempos para nós. Então, aqui, 0,03 segundos é o tempo do nódo sinusal até o nó sinoatrial. Aí vocês podem ver aqui o tempo de 16, que é 0,3 mais 0,9 no interior do nó atrioventricular, mais 0,4 no interior da fibra de Purkinje, do feixe de His, né? Então, 0,3 por conta do atraso pelas vias internodais, 0,03, né? 0,03 por conta do atraso nas vias internodais, 0,09 por conta do atraso dentro do nó atrioventricular, 0,04 por conta do atraso dentro do feixe de His, somando 0,16. E aí, a partir disso, ocorre então uma disseminação muito mais rápida através das fibras de Purkinje, chegando até a última célula endocárdica em 0,03. Então, 0,16 mais 0,03, 0,19, última célula endocárdica. E na última célula epicárdica em mais 0,03. Então, 0,19 mais 0,03 dá 0,21, que é praticamente o último, é o tempo necessário para que o estímulo saia do nó sinoatrial, nó sinusal, e chegue à última célula contráctil cardíaca. Show de bola? Beleza. Agora, pessoal, nós vamos entrar no seguinte tema. Deixa eu ver quanto tempo de aula tem. 57 minutos. Vou parar e nós retornamos nas valvopatias.